Eu acho que tem que ter cobrança. O treinador do Sub-20 tem que ser cobrado. E os caras perder de 4 em casa no clássico. 4! Fazer o quê, né? O nome do treinador é Felipe Caravani, não sei o quê, né? Ele deve fazer alguma coisa de diferente, né? Deve fazer uma coisa diferente. A cobrança tem que existir. Outra, o meu filho joga no Sub-20, não entrou em campo, não tô falando porque é do meu filho, não. Tô falando aqui como um torcedor. É um absurdo. Um absurdo. Tomaram de 4 e ninguém fazer absolutamente nada. Um absurdo com a instituição, com o Fluminense. 4! 4! E agora, rapaziada, falar sobre 3 jogadores. Lucas Furtado, nosso goleirão, ex-goleiro agora do Sub-20. Shola, que está de saída para o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. E falar sobre o Joshua, que o Flamengo e o Felipe Luiz têm outros planos para esse atleta da base, que faz muito bem a função do Arrascaeta. Vamos começar falando uma curtinha aqui sobre o Lucas Furtado. O Lucas Furtado, ele saiu do Flamengo e foi para o Vitória de Guimarães, lá de Portugal. O Flamengo fica com um percentual do passe do atleta e, em caso de venda futura, o Flamengo consegue botar aquele dinheiro no bolso, ok? Em relação ao Shola, vamos dar uma lida aqui na matéria do Globo Esporte. O atacante de 20 anos tinha contrato até o fim de 2027, mas o clube entendeu que Shola não teria espaço no elenco, preferiu negociá-lo nesse momento. O rubro-negro receberá o valor da negociação e manterá 50% do passe do atleta. A ideia é lucrar com uma venda futura, esperando que ele tenha um bom desempenho na Europa. A informação da venda foi publicada primeiramente pelo Flazoeiro. O Shola, ele chegou em 2023 no Flamengo aos 18 anos, após ser captado num torneio de base na Itália. Em 2024, o Flamengo entrou num acordo com o Remo Star e o Flamengo comprou 70% do passe do atleta por $450 mil. Então, rapaziada, o dinheiro que o Flamengo gastou para comprar o jogador é o dinheiro que o Flamengo está cedendo ele para o Dinamo de Kiev. É praticamente os mesmos valores. Só que o Flamengo fica com 50% do passe do atleta. Agora, eu, sinceramente, testaria ele um pouco mais no time profissional, né? Ele faz muito bem a função do Bruno Henrique e provavelmente a gente negocie tanto o Cebolinha quanto o Michael. E aí a gente ficaria apenas com o Samuel Lino ali para a ponta esquerda. Então, eu deixaria o Shola, porque é um jogador que eu acompanho desde o primeiro jogo dele na base, chuta muito bem, consegue ter velocidade para fazer aquela marcação na saída de bola. Cara, tem um drible fenomenal, cara. Ele consegue quebrar as linhas defensivas, como vocês conseguiram ver contra o Barcelona, né? Ele foi o único jogador que destoou dos outros do time quando o Barcelona estava em cima do Flamengo o tempo inteiro. Ele foi aquele cara que deu desafogo em alguns momentos do segundo tempo. Então, eu testaria o Shola no time principal, mas entendo também que o técnico é o Felipe Luiz, ele que opta por puxar ou não um jogador, ele já conhece o Shola também há muito tempo. Então, que o Shola tenha uma boa sorte no Dinamo de Kiev, que ele consiga ser negociado, ter boas atuações, porque daqui a um tempo a gente consegue botar mais um dinheiro no bolso e eu acredito que ele vai arrebentar na Europa. O nigeriano tem muita qualidade e, pelo menos na minha opinião, vai fazer muita falta, porque já deu muitas alegrias no Sub-20 e eu gostaria que ele desse também alegrias no time profissional. E agora eu vou falar sobre o Joshua. Os planos do Felipe Luiz e da diretoria do Flamengo são diferentes dos planos de outros jogadores, como no caso do Lohan, do Matheus Gonçalves, do próprio Shola e também do Lucas Furtado. A tendência é que o Flamengo lapide essa joia, né? Vá lapidando para que ele consiga dar frutos no elenco profissional do Flamengo, consiga mostrar no elenco profissional o que ele mostra no Sub-20, né? E ele chegou agora no Sub-20 e já virou o titular absoluto, o camisa 10 do Sub-20, né? Mesmo às vezes não estando com o número 10, mas ele faz muito bem a função do camisa 10. É o que eu falo em relação a um substituto para o Arrascaeta, né? O Joshua sendo bem trabalhado, daqui a alguns anos, o Joshua pode ser esse cara para ser o reserva imediato do Arrascaeta, ou quem sabe, um dia na sua carreira, ser realmente o camisa 10 titular do Flamengo, porque capacidade esse moleque tem. Ele tem uma visão de jogo muito boa, né? Consegue dar passes muito açucarados e ainda chega no ataque e faz gol. É um meio atacante completo. E ainda bem, né, que o Flamengo pelo menos
manteve esse jogador e ele vai continuar no sub-20, mas de vez em quando o Felipe Luiz já irá puxar ele para o time profissional, para ele ir se adaptando, entendendo como é que é o ritmo, e se Deus quiser em breve fixo no sub-20, e ele desempenhando um bom papel, um dia quem sabe ele não possa ser até titular do time profissional daqui a algum tempo. E agora uma curtinha para falar sobre o caso do Bruno Henrique. O STJD pediu o depoimento do amigo do irmão do Bruno Henrique, né? Esse amigo do irmão dele jogou no ventilador, falou que já sabia que o Bruno Henrique iria tomar o cartão amarelo, né? O Bruno Henrique comentou alguma coisa com o irmão dele saiu espalhando para algumas pessoas e essas pessoas apostaram no cartão amarelo. Mas, galera, a única coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha é o seguinte: se o cara jogou o jogo todo, né, poderia ali segurar a camisa de um adversário, né, sair peitando o juiz em qualquer momento do jogo para tomar o amarelo. E ele não fez isso durante o jogo inteiro, e quase aos 50 minutos do segundo tempo, o juiz dá uma falta que não foi falta, e aí ele toma o amarelo. Eu acho que se ele quisesse realmente tomar o amarelo, né, se ele fosse com essa convicção para tomar o cartão, ele já teria tomado no meio da partida. Mas isso aí, quem vai julgar são os juízes. Se ele for culpado, que ele cumpra com a pena, tá? A verdade é essa. Se ele vacilou, ele tem que cumprir. Cada um que assuma com seus erros. Mas, rapaziada, eu acho muito esquisito esse plano de tomar um amarelo e tomar um amarelo num lance que não foi falta, praticamente depois dos acréscimos, né? Complicado, queria saber a sua opinião. Ele pode pegar aí mais ou menos os 2 anos de punição, mais 24 jogos de punição, né? Praticamente encerrando com a sua carreira. Já está com uma idade bem avançada, ainda manda muito bem, se preserva, não é aquele jogador que se contunde um tempo inteiro, tá? E aí, às vezes, a gente peca na nossa vida por falar demais, tá? Tomar um cartão amarelo é algo assim que era uma prática normal do futebol, do jogador tomar amarelo, né? Pô, já tem 2 amarelos, o clube orienta, pô, toma o 3º amarelo para você ficar de fora do próximo jogo, porque o jogo seguinte desse próximo é um jogo muito mais importante. A gente não pode perder você para essa partida. Isso sempre aconteceu no futebol, tá? Isso não é algo que aconteceu com o Bruno Henrique. Sempre aconteceu no futebol. Mas hoje em dia, com esse problema de sites de apostas, agora virou um crime você falar algo em relação ao que vai acontecer no jogo, porque pode desencadear nesse problema que desencadeou no caso do Bruno Henrique, né? Ele falou pro irmão, o irmão falou para mais alguém, falou para mais alguém, e ele acabou tomando um cartão que talvez nem tomasse na partida. Então, é isso. Já vi casos muito mais graves aqui mesmo no Brasil, mas a gente sabe como é que é também. Se é jogador do Flamengo, a mídia fica muito mais em cima, os holofotes todos ficam ali na justiça, e às vezes alguém quer aparecer mais do que fez com outros casos mais graves. Pelo menos na minha opinião. Queria saber a sua opinião, por favor, coloque ela aqui nos comentários. E rapaziada, falando sobre o mercado da bola, o Flamengo fez uma janela de 370 milhões de reais em relação à saída de jogadores. Em relação à chegada, ficamos, se a gente for botar na balança, ficamos num lucro de quase 100 milhões de reais, porque em relação à chegada de jogadores, o Flamengo gastou mais ou menos 277 milhões de reais. Reforçamos o nosso elenco, perdemos, lógico, um dos melhores jogadores que estavam atuando, que é o Gerson, mas foi escolha dele, tá infeliz lá na Rússia, mas o atleta Marcão, que é o pai dele, escolheu isso para a vida do filho, e o filho aceitou. Então, em relação às saídas e às chegadas de jogadores, vamos lá dar uma olhadinha aqui no balanço. Em relação a contratações nessa janela, o Flamengo contratou por 58 milhões de reais o lateral direito Emerson Royal. Saul não custou nada, apenas salários, né? Em relação ao Carrascal, o Flamengo gastou 77 milhões de reais. Em relação ao Samuel Lino, 142 milhões de reais, somando no total 277 milhões de reais. Em relação às saídas de jogadores, está aqui, ó. O Flamengo negociou o Wesley por 163 milhões de reais, o Gerson por 161 milhões de reais, Matheus Gonçalves por 50 milhões de reais, melhor do que vender ele para o Cruzeiro, pelo menos na minha opinião, queria saber de vocês. O Lohan por empréstimo, 3 milhões de reais, com valor de passe fixado em 4 milhões de euros, tá?
por 50% do passe do atleta. E o Schola, me deixou triste essa saída, sinceramente, vocês já viram em outra matéria, né? O Schola, ele foi vendido por 400 mil dólares, mais ou menos 2 milhões de reais, que foi o preço que o Flamengo comprou o jogador, mas sendo que o Flamengo ficou com 50% do passe do atleta. Então, no total, em relação a vendas, 379 milhões de reais. Então a gente pode botar aí um lucro maior do que 100 milhões de reais nessa janela. Era apenas essa curtinha que eu queria falar com vocês, porque eu vejo muita gente na mídia desesperada falando que o Flamengo tá gastando muito, mas, porra, o Flamengo vendeu mais do que comprou em relação aos jogadores. Então, acho que esse choro da mídia é mais desespero do que algo real mesmo, um fato que aconteceu. É muito desespero de ver o Flamengo, que em 2013 não tinha dinheiro para pagar o salário do Love, hoje em dia contrata jogadores de 160 milhões de reais e ainda sai no lucro da janela. Se de saudade, pode me ligar, cê sabe, bem, fica à vontade. Entre quatro paredes eu te mostro amor de verdade. Eu sei que cê é fácil, dentro do meu quarto a gata tem liberdade pra fazer o que quiser.